Vamos às dinâmicas dos dois lados. Primeiro, o Corinthians montado de uma forma diferente do que vinha sendo o usual, num 4-3-3, ou num 4-1-4-1, no momento em que o Corinthians tinha que se defender. Então, o Romero era o cara do lado direito, o Memphis era o cara do lado esquerdo. Mas muita gente achou que ele ia entrar com 3 zagueiros e ele não fez isso. Eu era um desses que achava que ele é de largada. A gente vai chegar no segundo tempo e vai chegar nos 3 zagueiros que ele vai montar no segundo tempo. Mas eu achei que ele fosse de largada, até porque no segundo tempo do Allianz Parque, do jogo da fase de grupos, o Corinthians conseguiu conter o Palmeiras dessa forma. Foi muito mal no primeiro tempo com o losango de meio campo, mas hoje a estrutura do Corinthians foi diferente. E fundamental para que a estratégia do Ramon Dias desse certo era justamente o papel do Romero pelo lado direito, que já tem essa característica de baixar bastante, mas também do Memphis. O Palmeiras começou com o Marcos Rocha e a ideia era fazer uma saída de 3, com o Marcos Rocha mais próximo, liberar o Piquerez e trazer o Facundo Torres um pouquinho mais para dentro. Aqui do lado direito, o Estevão ia jogar bem aberto para abrir um espaço para o Rios chegar do lado direito. O Rios, volante do Palmeiras, é um cara que se apresenta muito na frente. Essa estratégia do Palmeiras durou pouquíssimo tempo, até porque o Marcos Rocha teve uma lesão logo no início da primeira etapa, então ele saiu para a entrada do Mike. Logo de cara, o Abel não altera a estratégia, mas para o Corinthians era bom, porque o Memphis não precisava baixar tanto, ele ficava de olho no Mike. Se o Mike passasse um pouquinho, ele ia precisar percorrer essa faixa de campo, mas com o Marcos Rocha, acho que o Rocha se apresentaria menos na frente, daria menos trabalho ao Memphis na parte defensiva. A partir da troca, o Palmeiras no segundo tempo vai ter também uma alteração tática que vai fazer com que o Memphis tenha que fazer algumas compensações. Duelos que o Abel listou e que o Corinthians foi melhor do que o Palmeiras. Martínez ganhou muitos duelos do Rios e essa era uma função importante do Martínez. Geralmente ele se posiciona do lado do que o time adversário tem um jogador mais forte, o seu jogador mais talentoso. Então, no caso do jogo com o Santos, o Martínez jogou do lado direito do Corinthians, porque do lado esquerdo ficava, em teoria, o Neymar. O Neymar não entrou em campo, mas ele geralmente joga por ali. Do lado do Palmeiras, o jogador mais forte, melhor tecnicamente, é o Estevão. Então, ele fica do lado esquerdo. Então, ele tinha uma dupla função, tinha que acompanhar o Richard Rios e dar um suporte para o Estevão também na marcação. Era essa a função do volante do Corinthians. Ranieri acompanhava o Veiga, o Carrídio geralmente ficava de olho no Emiliano Martínez, que é o primeiro homem de meio campo do Palmeiras. O Mateuzinho tinha que sair na perseguição ao Facundo Torres. Se o Piquerez passasse, o Romero o acompanhava. E acho que o Corinthians foi muito consciente desses encaixes para o jogo, para ter também uma sobra na última linha. Félix Torres e Gustavo Henrique ficavam de olho no Vitor Roque. Então, acho que o Corinthians traçou um bom plano de jogo no primeiro tempo e acho que foi sólido, principalmente ao encontrar muitas vezes o Ranieri livre de marcação. Por quê? O Palmeiras saltava a sua pressão para segurar o Corinthians. Então, o Palmeiras gostava de ter uma sobra na sua última linha, assim como o Corinthians também gosta. Michael e Murilo se dividiam com o Yuri Alberto. O Mike ficava com o Memphis. Rios colava no Martínez. Estevão no Angileri. O Veiga ficava com o Ranieri e o Facundo Torres no Mateuzinho. O que acontecia? A partir da bola tocada para trás no Gustavo Henrique, o Veiga saltava na pressão. Então, o Gustavo Henrique era o cara que inicialmente tinha a maior liberdade para trocar passes. A partir do momento que ele recebia a bola, o Veiga era o responsável por saltar na pressão nele. Só que o Corinthians, de uma maneira inteligente, como o São Paulo não conseguiu fazer muitas vezes no duelo do meio de semana, conseguiu achar o Ranieri livre nas costas dessa primeira pressão do Palmeiras. Como? Movimentos curtos de terceiro homem para achar o Ranieri aqui livre para caminhar ou bola longa no Memphis, nesse espaço aqui. Criava uma dúvida no Mike, do fico mais aberto, na lateral, que é a minha posição, ou persigo o Memphis por todo o campo. E nessa dúvida, o holandês conseguia receber a bola e tocar para trás. Nessa que ele tocava para trás, o Ranieri estava de frente. E aí causava um problema para a defesa do Palmeiras. Alguém vai ter que sair na perseguição ao Ranieri e não vai ser o Veiga, porque ele já está muito lá atrás na jogada. Então, ou o Richard Rios desgrudava e ela chegava ao Martínez para depois acionar o Memphis, ou então o Martínez tinha que fazer uma compensação e o Carrídio ficava livre. Então, isso causava um desencaixe, um incômodo, digamos, do Palmeiras. Para o segundo tempo, o Abel vai trocar a estratégia. Ele vai optar por baixar o Piquerez, soltar o Mike e o Estevão vem jogar um pouquinho mais por dentro. O Estevão vai colar no Gustavo Henrique,
A gente vai ter o Veiga continuando no Ranieri, na posse do Corinthians. Estevão pegava o Gustavo Henrique, Vitor Roque pegava o Félix Torres. Facundo Torres colava no Mateuzinho, e aí ou o Facundo Torres mais por aqui pelo lado esquerdo, você tinha um encaixe homem a homem, e o Mike vai saltar, o lateral direito do Palmeiras vai aqui no lateral esquerdo do Corinthians, lá em cima buscá-lo. E aí você tem 3-3 aqui. Você vai ter o Yuri Alberto vigiado de perto pelo Mikael, como no lance do gol, e o Murilo é quem vai ficar com o Memphis, porque aí num duelo mais físico, como o Mike perdeu muito no primeiro tempo, o Murilo era um cara mais habilitado para isso, mais pronto para esse tipo de duelo. O Facundo Torres ficava com o Mateuzinho, o Piquerez ficava com o Angel Romero. Acho até que, do ponto de vista da pressão na saída de bola, o Palmeiras foi mais eficaz e melhor no segundo tempo. Mas as melhores chances do Palmeiras ficaram na primeira etapa. E aí o Palmeiras toma o gol e se afoba, né, Léo? Se afoba e acho que os movimentos começam a não acontecer da melhor maneira possível, e quando o Palmeiras se vê em perigo nos jogos, ele usa e abusa do seu melhor jogador e se torna um tanto quanto imprevisível, que no caso é o Estevão. Então, fica muito manjado que o Palmeiras vai trabalhar pelo lado direito e não são feitos movimentos de suporte ou de ajuda ao Estevão. Eles tocam a bola nele e vai e se vira por aqui. Há alternativas que o Palmeiras pode ter para o segundo jogo? Claro, o Rios é um cara que gosta muito de chegar por aqui. Então, se o Rios se aproxima, mesmo que tenha a marcação dobrada no Estevão, o Rios vai sobrar. Ele pode receber essa bola. Um outro jogador que, como o Abel colocou, que estava pouquíssimo inspirado, Rafael Veiga, pode chegar nesse setor também para dar uma ajuda. O Palmeiras pode criar alternativas dentro do jogo para conseguir ser menos dependente do seu principal jogador. É claro que ele vai criar as melhores oportunidades, até pela capacidade técnica que ele tem. O Vitor Roque chegou agora, também está se encontrando no time, também vai ter uma variação tática maior daqui a um tempo. Também, e o Palmeiras trabalhou no segundo tempo. No segundo tempo, o Abel fez até algumas trocas, coloca o Flaco Lopes no jogo, para uma bola mais alta na segunda trave, era uma possibilidade do Palmeiras, tira até o Richard Rios, coloca o Flaco para fazer companhia ao Vitor Roque, preenche bastante a área do Corinthians, puxa o Veiga um pouquinho mais para trás, já que não era um dia de grande inspiração do Veiga, não precisava estar tão perto da área, ele ficou mais perto do Martinez, que também no segundo tempo vai sair para a entrada do Aníbal, para ganhar mais duelos, e o Emiliano também acabou tomando cartão amarelo durante o jogo. O Corinthians também fez suas trocas, e assim como o Martinez fez um bom primeiro tempo, o Rian foi bem na contenção ao Estevão do lado direito e ao suporte que era preciso dar ao Anrileri para ele conseguir ter um bom jogo. Então, acho que o Ramon também foi inteligente nas trocas. Prometi a mudança feita pelo Corinthians no segundo tempo. Linha de 5, Mateuzinho, Félix Torres e o Ranieri, que em teoria era o primeiro volante do Corinthians no primeiro tempo, passa a jogar um pouquinho mais por dentro na última linha. Se forma uma linha de 5 em que você vai ter à frente dela Rian e Carrídio, Angel Romero volta pelo lado direito, o Memphis volta pelo lado esquerdo. Assim você tem um 5-4-1 do Corinthians sem a bola. O Ramon vai fazer algumas trocas, vai ter a entrada de Alex Santana, de Thales Magno, mas acho que do ponto de vista tático elas não vão alterar muito. O desenho do Corinthians era esse, foi eficaz, conseguiu defender bem a própria área. O Palmeiras criou, para mim, mais chances na primeira etapa do que na segunda.